Jesus, ela vai passando ali no meio da multidão, quando de repente ela começa a tocar as vestimentas de Jesus. E quando ela toca, a Bíblia diz que quando ela toca, ela é curada imediatamente. Pela coisa, a palavra do Senhor acaba com a palavra do Senhor vai dizer que tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Aleluia. O que importa é a fé. Jesus falou: se nós tiver fé, e não para me mostrar, poderemos mover monte. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que quando aquela mulher morreu, ela foi curada, quando de repente Jesus para a multidão. Sabemos que quando Jesus para a multidão é porque Ele vai fazer milagre. Quando Jesus para a multidão é porque Ele vai salvar o teu esposo. Quando Jesus para a multidão é porque Ele vai libertar do teu filho. Quando Jesus para a multidão é porque Ele vai realizar alguma obra da parte dele. E a palavra do Senhor fala, glória a Jesus, que Jesus parou a multidão e Ele fez uma pergunta: quem estou? A Bíblia diz que aqueles que estavam ali juntamente com Jesus falaram: Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor ainda disse que tocou. Aí a Bíblia diz que Jesus responde: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: alguém me tocou porque de mim saiu a cura. Alguém me tocou porque de mim saiu a cura. De mim saiu o renovo. De mim saiu a graça. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus pergunta: alguém me tocou? Aquela mulher, creio eu, naquele momento muito alegre, muito contente, glória a Jesus, pelo milagre que a mesma recebeu. A Bíblia diz que aquela mulher, ela responde: Senhor, foi eu. Aí a Bíblia fala que Jesus olha para ele e diz: filho, aleluia! A tua fé te salvou. Seja livre de mal, seja livre desta doença. Já quero te dizer uma coisa nessa noite: se você tocar nas vestimentas de Jesus, o milagre vai acontecer. Se você tocar nas vestimentas de Jesus, Ele vai libertá-la do teu vida. Se você tocar nas vestimentas de Jesus, Ele vai operar milagre. A Bíblia fala que essa mulher falou: Senhor, te toquei. Jesus falou: vá, minha filha, seja livre do mal, a tua fé te salvou. Chega agora, Jesus, alguém ali, perto de casa, que já não me incomoda nesse momento, não. A tua filha já morreu. Aí a Bíblia fala que Jesus olha para já e diz: não temas, crê somente que ela viverá. Entenda uma coisa dessa noite, glória a Jesus: se você colocar a sua fé em Jesus, tudo vai dar certo na tua vida. Basta somente confiar no Filho de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus falou isso, Jesus foi andando em direção à casa de Jairo. A Bíblia fala que quando Jesus chega lá, Jesus começa a falar: olha, Jairo, não tenha medo não. A multidão que estava ali: não tenha medo não. A tua filha, ela não está morta, apenas está dormindo. Aí aqueles que são carnal, aqueles que não acreditam nos milagres de Jesus, começaram a glória de Jesus, começaram a rir, começaram a zombar de Jesus. Entenda uma coisa nessa noite, glória a Jesus: quem é carnal, entende somente quem é carnal, mas quem é espiritual, entende as coisas espirituais. A Bíblia fala que Jesus chamou o pai da menina, a mãe da menina, glória a Jesus, Pedro, Tiago, entrou para dentro do quarto, juntamente com Jesus, e glória a Jesus e os pais da menina. Jesus olhando para aquele esquife, para aquele defunto, glória a Jesus, que para muitos estava morta, mas para Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que Jesus olha, glória a Jesus, para aquela menina e diz: menina, levanta-te, glória a Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento aquela menina ressuscitou. Naquele momento aquela menina se levantou, glória a Jesus, e Jesus mandou, glória a Jesus,
Talita tinha 12 anos, a Bíblia fala. Entenda uma coisa nessa noite: se Jesus te trouxe aqui, é porque Ele vai fazer um milagre na tua vida. Se Jesus te trouxe aqui, é porque Ele vai entregar um milagre na tua vida. Se Jesus te trouxe aqui nesta noite, é porque Ele vai realizar um milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor também fala, está em Marcos 10, 46, acerca de um homem, glória a Jesus, que tem o nome Bartimeu, cego, filho de Timeu, que estava assentado junto com o caminho mexicano. E a Bíblia diz que ele, ouvindo falar de Jesus, a Bíblia diz que ele lançou a capa, lançou, glória a Jesus, abandonou aquela vida, glória a Jesus, de meditar, louva o nome do Senhor. E a Bíblia fala que quando ele ouve falar de Jesus, ele começa a fazer o quê? Ele começa, glória a Jesus, a clamar o nome de Jesus. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqueles carnal que estavam ali juntamente, glória a Jesus, com a multidão, começaram a dizer: cala a boca, ele não vai te ouvir. Quantas pessoas têm agora Jesus a trabalhar o mesmo que o milagre chegar. Quantas pessoas falam: glória a Jesus, não vai dar certo não. Glória a Jesus, com palavras negativas. Aí Jesus chega nessa noite e diz: quem dá a última palavra sou eu. Quem levanta o homem da cadeira de rodas sou eu. Quem dá a visão a cego sou eu. Quem entrega o milagre sou eu. Quem ressuscita mortos sou eu. Glória a Jesus, quando eu falo, já falando. Glória, Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está presente neste lugar. Mesmo assim, mesmo aquelas pessoas mandando o cego se calar, o cego ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até uma hora que Jesus parou a multidão, mandou chamar o cego e perguntou para o cego: glória a Jesus, o que queres que eu te faça? Jesus já sabia, glória a Jesus, a vida daquele homem. Jesus já conhecia a vida daquele homem, mas mesmo assim Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E a Bíblia fala que aquele cego responde: Senhor, eu quero ver, quero ter a minha visão de novo. Jesus olhou para ele e disse: filho, vá, tua fé te salvou. E a Bíblia diz que naquele momento o cego, glória a Jesus, que era cego, começou a ver e o nome do Senhor foi glorificado e ele seguiu Jesus juntamente com ele. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías 41:10, o Senhor vai dizer: não temas, pois eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas diante das lutas, não temas diante da dificuldade, não temas diante de nada, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor é aquele que revela o profundo, o oculto e o escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de Deus não tem nada escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor revela, é porque é verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu vou encerrar a palavra do Senhor a dizer, lá no Salmo 91, versículo 7, que vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra do Senhor vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, em 2 João 1:9, vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem Deus, mas aquele que tem glória, aquele que persevera na doutrina, tem tanto o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo de Deus. Nós temos a doutrina do Senhor, nós seguimos o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor também vai dizer, em João 14:6, glória a Jesus, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mateus, aleluia, 11:28, vinde a mim todos que estão cansados
e encontrarei descanso para as vossas almas, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está oferecendo salvação nesta noite. Jesus fala também na Apocalipse 13:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Nesta noite o Senhor te chama. Nesta noite o Senhor te chama para uma reconciliação. Se volte para Jesus enquanto é tempo. O mundo não tem o que dar a ninguém. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. É Jesus que liberta o homem da cachaça. É Jesus que liberta o homem do cigarro. É Jesus que liberta o homem da prostituição. É Jesus que convence o homem do pecado. Aleluia, Deus! Jesus te chama nessa noite para uma reconciliação. Jesus, ele falou, glória a Jesus, vai no inferno pelo céu. Sabemos que Jesus não preparou o inferno, glória a Jesus, para nós não. Jesus preparou o inferno para o diabo e seu demônio, glória a Jesus. Jesus não quer lançar ninguém no inferno, não, porque Jesus não veio aqui nessa terra, ele veio, glória a Jesus, anunciar salvação. Ele morreu por mim, por você, naquela cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, para nos dar a morada do céu. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. Um estava falando: se tu é o Cristo, salve aqui a nós mesmos. O outro falou: você não teve nem a morte. Esse homem não fez nada. É nós que fizemos. É nós que merecemos pagar. A Bíblia diz, glória a Jesus, que aquele homem falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A Bíblia diz que Jesus falou: filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus viu arrependimento no coração daquele homem. Eu falo nessa noite para vocês que estão aqui afastados do caminho do Senhor: se voltem para Jesus enquanto é tempo, porque a palavra do Senhor diz: entrai pela porta estreita, porque lá é espaçoso o caminho que conduz a Deus. Glória a Jesus. A porta do céu é estreita, mas a porta do inferno é larga. Jesus não quer lançar o seu inferno de maneira nenhuma. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer perdoar os teus pecados. Jesus quer escrever o teu livro da vida. Jesus, ele quer perdoar os teus pecados, quer mudar a tua vida e quer te levar para o céu do arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Jesus. Até aqui eu bendigo o Senhor. Em nome de Jesus, vou passar para o nosso pastor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos receber o céu do Senhor com palmas bem alegres. Glória! Glória a Deus. Bem-vindo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem quer essa paz, salve o Senhor. Deus.